Vocês já passaram raiva com siga, gente? Muita coisa para fazer, mas sobrevivi. Assim mesmo. Pouco a pouquinho vocês engrenam no siga. Passei raiva no SIGA, Thaís, principalmente com sua matéria em psicologia. Porque eu Por fui quê? tentar mandar atividade dos teóricos, aí toda hora ficava fechando. Ah, mas não siga, meu filho. É uma relação entre tapas e beijos, sabe? Tem dia que vocês vão amar, tem dia que vocês vão odiar, mas eu não vou fazer mais fórum, não. O fórum deu muito coisa. Foi o último. Deixa eu colocar para apresentar, né, a tela. Muito botão. Mas até esqueço. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Uhum. Então, gente, hoje a gente vai começar a disciplina de psicologia, né? Falando um pouquinho da introdução à psicologia. Vocês conseguiram localizar os livros lá do CIGA, na disciplina? Tem 2 livros lá no comecinho. Tem o da BOC e tem uma apostila. Então, o de hoje nós vamos usar o texto da BOC, tá? Eu acho que eu coloquei até descritinho lá quais páginas que são. Então, vamos lá. Essa aula de hoje foi feita com base no livro da BOC, que nem eu falei com vocês, o capítulo 1. Ó, então, gente, era isso aqui que eu queria fazer com vocês. Fazer uma brincadeirinha com vocês agora, antes da gente começar a psicologia, eu tô colocando um link aqui. Acessem esse link, por favor, na hora que vocês entrarem, ele vai. Ó, peraí. Bom dia, Priscila, vai aparecer para vocês assim, ó. Vai aparecer para mim aqui. Peraí. O que é psicologia? Eu quero que vocês escrevam 2 palavras do que vocês acham que é psicologia e mandem um enviar para mim. Estou aguardando vocês. Conseguiram? Vamos ver. Não estou tendo acesso ao chat, gente. Vocês estão conseguindo logar? Deixa eu abrir o chat aqui. Nesse link? Ah, conseguiram. Muito bem. Está começando a formar. Tem 3 que psicologia, questionar, compreender, refletir, pensar, ajuda. Tem 4 já que votaram. Uma profissão, uma ciência, mente, estuda a mente. Pensar, questionar, ajuda com as emoções. Legal que todos vocês estão tendo percepções diferentes. Se vocês tivessem, na medida que as palavras elas vão encontrando, elas vão ficando, as palavras que se encontram ficam maiores. Aqui, ó, compreensão, tá vendo? Estão vendo aqui a questão da compreensão. Thaís, é para enviar onde? Eu cheguei agora. Bom dia. Bom dia, tem um link aí no chat, não sei se você teve acesso. Colocando ele aqui de novo. Você entra nele e vai aparecer para você essa tela aqui, ó, para você colocar 2 palavras que você acha que é psicologia. Que mais é consenso até agora da compreensão, que trata a mente, reflexão. Quem tinha entrado, não vi quem que é que falou comigo. Conseguiu entrar? Tem mais alguém, gente, para votar?
Vou seguir o caminho. Aqui, ó. Mais um. Compreensão, estudar a mente, profissão, ciência, pensamento, mente, estuda a mente, ou estuda a mente, os comportamentos, ajudar com as emoções, trata a mente, estudo, pensar, ciência, refletir, reflexão. Ficou bem legal a percepção de vocês do que é psicologia. Vamos lá, então. Começar a aula. Então, gente, psicologia, usamos os termos da psicologia constantemente no nosso dia a dia. E a gente muitas vezes usa sem saber que a gente está se referindo à psicologia em si. Muitas vezes, quando a gente está falando do poder de convencimento de alguma pessoa, nossa, a pessoa consegue me convencer, o vendedor consegue me convencer, tem uma lábia boa, consegue me convencer a comprar um determinado produto, quando a pessoa consegue usar o poder de sedução dela, ou quando a gente procura alguém que está disposto a ouvir os problemas da gente, a gente até brinca, nossa, esse meu amigo é um ótimo psicólogo, um ótimo ouvinte, a gente está falando de psicologia. Mas aí eu pergunto para vocês, será que essa psicologia de um poder de persuasão, de atrair, de alguém que está disposto a ouvir os nossos problemas, é a psicologia dos psicólogos? O que vocês acham? Não. Quem mais quer opinar? Um não, assim, um não meio sim, tá? Um não meio sim. Um não que não é totalmente não. É, isso aí. Mais alguém, gente? Eu acho, tipo assim, eu tô praticamente quase igual o Douglas, um não meio assim, porque muitas vezes a gente age usando a psicologia, mas sem ver, né? Acho que complementa, a psicologia pode ser mais que isso. Então, vamos seguir o nosso bonde, gente. Tá. Seguir o bonde, não. Nossa, eu tô confundindo os botões tudo. Eita, Lele. Então, gente, a Bock usa essa frase no texto dela que vocês vão ler, que eu acho muito engraçado. De psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Eu acho que a primeira coisa que vocês vão descobrir ao longo dessa disciplina, sobretudo na hora que a gente for estudar Freud, que eu acho que pode frustrar algumas pessoas, é que nenhum de nós é 100% normal e que todos somos neuróticos, tá? Sinto em contar isso para vocês vão entender do neurótico mais para frente, mas todos somos. Vocês acham que todo mundo tem um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de louco? Que somos todos normais, que existe uma pessoa que pode ser louca, que pode existir uma pessoa... Oi. Olha, de que todo mundo é um pouquinho louco, eu não tenho dúvidas, né? Todo mundo tem o seu momento de surto, eu acho. Não dá pra ser normal, calmo, paciente 100% do tempo. Isso é impossível. Impossível. E hoje em dia se pergunta-se muito, né, o que é normal? O que é normal? Eu faço essa pergunta tem muito tempo. Contar para vocês. Alguns milhares de anos atrás, quando eu ainda fazia pedagogia, eu tinha a possibilidade de fazer estágio na saúde mental. Eu trabalhava no CAPS. Acho que eu até contei isso para vocês, eu era oficinista do CAPS. E tinha uma paciente lá que eu ficava assim, ela tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar. Então, ela era duas pessoas totalmente diferentes. Ela era uma pessoa quando o remédio não fazia efeito, que ela estava no surto dela de euforia, e outro quando ela estava controlada, vamos dizer assim. Então, quando ela estava com os remédios fazendo efeito, gente, a mulher era triste, moada, ficava quietinha no canto dela, você nem via a existência dela. Quando eles não conseguiam, bipolaridade, é muito difícil conseguir achar o equilíbrio dos remédios. Até conseguir isso, a pessoa passa por crise, é meio complicado. Ela era uma pessoa tão alegre, ela falava que era o dia do casamento, todo dia era o dia do casamento dela, que ela ia casar com o médico dela. Ela dançava, ela cantava, ela se alimentava muito bem. A mulher tinha brilho no olho da mulher. A mulher era tão feliz e na hora que achava o equilíbrio dela com a medicação, ela ficava prostrada, moada, mudava totalmente o comportamento dela, nem parecia que ela estava ali. Aí eu me perguntava, o que será que é ser normal?
quando eu vi o caso dela. O que é ser normal? O que é ser louco? Sei, não sei. Vocês querem falar mais alguma coisa aqui, gente? Então, o primeiro debate que eu quero fazer com vocês, que é um pouco o que vocês falaram, não é nem sim nem não, é que existem dois tipos de psicologia. A psicologia do senso comum e a psicologia científica. Então, trazendo rapidinho aqui para vocês o debate do senso comum e conhecimento científico. O senso comum é aquele conhecimento do imediato, que é dado pelas circunstâncias, que a gente observa os fatos, mas não é de uma forma científica. É algo que é muito permeado por emoções e valores, é um saber não sistematizado, é baseado muito em ditos populares, em crenças. É o exemplo, eu não passo debaixo da escada, que se eu passar debaixo da escada dá azar. Já o conhecimento científico, ele é resultado de investigação, ele embasa-se em leis, usa-se de métodos científicos, é um conhecimento pautado na razão, no pensamento, ele quer medir, ele quer padronizar, ele usa-se de uma linguagem científica. E por muito tempo na história da psicologia, questionou-se muito se a psicologia existia, se a psicologia era uma ciência de fato. Porque, se querendo ou não, as ciências, quando a gente estuda a história do conhecimento, a gente vai vendo que as ciências físicas, matemáticas e biológicas, elas se consolidam primeiro. Agora, as ciências humanas, elas têm um percurso mais longo para se poder consolidar. Porque por um longo período da história, acreditou-se que tinha-se que existir uma distância entre quem pesquisa e o que é pesquisado. Enquanto a gente fala de ciências humanas, são ciências que são o ser humano pesquisando o ser humano. Psicologia é um caso, é o homem tentando entender o homem. Então, sempre foi muito questionado quais métodos, qual seria a validade disso. Então, na medida que a psicologia ela vai conseguindo se aproximar do conhecimento científico e, de certa forma, se afastar do senso comum, ela vai se consolidando como ciência. Então, falei isso antes, vai lá. Pensando nessa questão da psicologia do senso comum com a psicologia do conhecimento científico, senso comum e conhecimento científico, eles têm características diferentes, mas eles, ao mesmo tempo, se aproximam e eles se afastam. Por quê? Porque quando a gente vai fazer ciência, até mesmo a psicologia, quando procura elementos para poder estudar, muitas vezes ela parte de coisas que são observações, coisas do senso comum que vão ser refletidas, pensadas e sistematizadas. E, ao mesmo tempo, a gente vê muita coisa que é um conhecimento científico que é absorvido pelo nosso dia a dia e a gente fala, muitas vezes, sem saber. Isso acontece muito com a psicologia. Que nem na aula passada eu coloquei para vocês o exemplo do recalque, que o recalque ficou como inveja, e que o recalque é do Freud. A gente vê muitos outros termos da psicologia que passaram a ser usados no nosso dia a dia, a gente nem pensa. É o estressado, o neurótico. Ai, gente, tem outros, tem tantos outros. O negócio me vem na cabeça o estressado e o neurótico. São termos que são e estão aí no nosso dia a dia, todo mundo usa, fala, sem ao menos saber, muitas vezes, que esse conhecimento vem da psicologia. Então, não é porque um conhecimento, ele é tido um conhecimento científico, que ele não pode ser apropriado pelas pessoas no dia a dia, no senso comum, e ser abstraído de uma forma simplificada, mesmo de uma forma um pouco destoa do que ele é. Tranquilo até aqui, gente? Algum comentário, pergunta, dúvida? Tá. Então, quando a gente pensa na psicologia, as pessoas normalmente têm domínio de algum termo, de alguma coisa da psicologia, mesmo que esse domínio seja pequeno ou superficial, e parte de um conhecimento que foi acumulado pela psicologia ao longo do tempo. O senso comum, por si só, ele não é suficiente para poder explicar o desenvolvimento da humanidade. Na medida que o homem ele vai se desenvolvendo, o conhecimento vai se especializando, gera-se o conhecimento científico que combina na psicologia científica. Então, a ciência, como eu não vou ficar batendo muito nisso aqui não, gente, porque eu gravei uma aula para vocês da filosofia com esse tema.
Mas passando rapidinho, filosofia filosofia não, ciência. São conhecimentos da realidade, uma linguagem precisa e rigorosa, ele é sistemático e controlado, contínuo, objetivo, isento de emoções, faz uso de métodos e técnicas específicos. Então, pergunto para vocês, qual que é o objeto de estudo da psicologia? Como eu estava contando para vocês, a filosofia, ela nasce... Nossa, eu sei, eu me trono. A psicologia, ela nasce junto com a filosofia, porque os filósofos gregos, eles tinham essa questão de tentar entender a mente, entender o homem, dali que surge, ela vai se desenvolvendo, mas por muito tempo ela não consegue se consolidar como uma ciência como tal. Ela consegue fazer isso, como nós vimos na aula passada, no final do século XIX, início do século XX, e a psicologia, ela sofreu muitas críticas no princípio, porque ela era uma ciência que quer estudar o homem. Como eu já disse para vocês anteriormente, era muito confuso nesse primeiro momento de consolidação das ciências, a pessoa que estuda ser seu próprio objeto de estudo. E isso gerou algumas confusões. Porque o homem acaba que, nós somos tão complexos, tão é possível você estudar o homem de tantas vezes que várias são as ciências que vão se debruçar a isso. A gente tem sociologia, a gente tem a antropologia, a gente tem a psicologia, várias e várias áreas, elas se dedicam a estudar essa parte mais subjetiva da humanidade. A psicologia, ela entra nisso, e ela quer compreender o homem, mas a psicologia, na medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo percepções diferentes sobre o homem. Isso a gente vai ver muito claro quando a gente começar a adentrar nas correntes teóricas. A gente vai ter uma corrente teórica que vai se preocupar com o comportamento do homem, que é onde a psicologia ela ganha pé e status de ciências mesmo. Quando a gente for ver os experimentos de Pavlov, o Skinner, a gente vê que eles pegam para tentar estudar comportamento de animal, trazer para o comportamento humano. Eles falam de condicionamento e fazem tudo isso dentro de laboratório, para tentar mensurar, para tentar observar. Tanto que os primeiros estudos de Pavlov, ele colocava um balde debaixo da boca do cachorro, que era o objeto de estudo dele, para tentar ver o quanto de saliva que o cachorro produzia dentro de um dado estímulo. Aí, depois disso, a gente vê uma outra vertente da psicologia que quer entender como que já bate na tecla, o homem não é só comportamento, você não dá um estímulo para o homem e ele te dá uma resposta logo em seguida. O ser humano tem a percepção, o homem ele encontra um estímulo, ele vai perceber, e de acordo com a forma que ele percebe, é que ele dá uma determinada resposta. Que aí a gente tem a Gestalt. Aí, num determinado momento, já vem o Freud, que quer entender por que o nosso corpo tem existem patologias do ser humano que não são explicadas pela fisiologia, por que isso acontece. Então, a psicologia, ela se consolida como uma ciência que estuda o homem, só que ela é uma ciência muito múltipla, tem várias e várias e várias abordagens e possibilidades de se estudar o homem, não é uma única. E a gente vê na psicologia, a gente vai estudar agora na disciplina, as correntes teóricas uma atrás da outra. Mas elas não ocorreram dentro da história de forma linear. Aconteceu o behaviorismo, para depois ter a Gestalt, para depois ter a psicanálise. Elas estavam acontecendo todas juntas ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Isso é o legal da psicologia. Ela estuda o homem, mas ela estuda de uma forma muito diversa. Tenta compreender esse campo tão rico, tão vasto que é o ser humano. A psicologia é uma ciência muito recente, como eu disse para vocês, final do século XIX. Ela ainda não teve tempo de apresentar teorias acabadas, definitivas. Então, a gente vê muito que um começou a desenvolver teoria, depois vem o outro, pega a ideia, tenta desenvolver e vai seguindo. É uma ciência muito viva. Tem essa questão desse questionamento do homem se confundir com o seu objeto. Por muito tempo teve essa preocupação de que
por ser um objeto e pesquisadora, o mesmo item a ver essa questão de contaminar, mas isso hoje está um pouco desconstruído. Os fenômenos psicológicos, gente, eles são diversos, tem várias possibilidades de análise, várias e várias e várias e várias. Pra vocês terem uma ideia como a psicologia é uma ciência que está inacabada, vou pegar, por exemplo, a teoria do Freud, a psicanálise. O Freud ele teve um discípulo que também pegou psicanálise e começou a desenvolver teoria criticando Freud, que é o Jung. Aí hoje a gente já vê outras pessoas que vão desenvolvendo a teoria. Assim como qualquer coisa que é da ciência, nem nada fica parado. Sempre uma pesquisa parte de algo que já existe, e assim o conhecimento ela vai se desenvolvendo. E a psicologia, o legal dela, é que vocês estavam falando da questão da mente, de ajudar, de entender, é que ela trabalha com o estudo da subjetividade. Aí eu pergunto para vocês, o que é subjetividade? Alguém sabe me responder? O que é subjetividade, gente? Alguém tem ideia? Alguém quer falar? Vamos lá, então. A subjetividade, gente, eu acho esse conceito muito bonito, muito legal, que é algo que a psicologia se pauta muito, é que todos nós pertencemos à mesma espécie, somos seres humanos, mas pertencer à mesma espécie não nos torna iguais. Nós somos diferentes, nenhum de nós é igual. Nós somos, cada um de nós é de um jeito, nós somos singulares e individuais. E a construção dessa singularidade, desse eu sou eu, a construção do meu eu, ela nunca acaba. Eu nasço, vou me construindo, vou ter esse processo até eu falecer, vamos dizer assim. A gente vai se construindo ao longo de toda a nossa vida. E a gente se constrói na medida em que a gente vai vivendo, que a gente vai experienciando, que a gente vai convivendo. Na medida que às vezes a gente muda. Eu brinco que eu sou da cidade chamada Ponte Nova. Não sei se vocês já ouviram falar de Ponte Nova. Lá em Ponte Nova, eles não perguntam como é que você chama, não. A primeira coisa que eles te perguntam, você é filho de quem? Quando você fala que você é filho de quem, é uma coisa. Então, por muito tempo, a minha subjetividade, o meu eu, fez parte de eu ser. Não que não faça parte mais, gente. Como foi muito marcante, eu era filha do Sérgio da Bit e da Celinha. Por muito tempo. Aí, na medida que eu saí de Ponte Nova, que eu deixei de conviver no mesmo círculo que os meus pais cresceram, da cidade deles, a gente já vai virando outras coisas. Aí eu virei Thaís, que fazia pedagogia. Acabei minha graduação, eu virei, quando eu fui fazer o mestrado, eu virei a menina da pedagogia que fazia mestrado na arquitetura. Aí, na medida que a gente vai vivendo, tendo novas experiências, evoluindo, eu virei a Thaís pedagoga. E agora é engraçado, eu fico muito brava, que meu marido não me escute, que ele tá na porta, tá do outro lado ali. A Thaís do Daniel, que é o meu marido. Esse eu fico mais brava, porque eu não sou propriedade dele. Queria ser só Thaís, mas querendo ou não, isso fica vinculado. Na medida que a gente vai vivendo, a gente vai ganhando novas formas, novos contornos, a gente vai sendo identificado de outro jeito. E assim vai sendo construída a nossa subjetividade. Veja um exemplo, eu era a Thaís, filho do Sérgio da Bit da Celinha, e agora, muitos me conhecem como a Thaís do Daniel. E assim vai. E essa subjetividade, vocês têm essa experiência, gente? Vocês já repararam como mudou a identificação de vocês ao longo dos anos? Alguém já teve uma experiência igual a minha? De se identificar de várias formas ao longo da vida? Como que isso vai mudando? Eu já tive, porque o meu pai, ele é de Eugenópolis, que é uma cidade pequenininha. Aí toda vez que eu vou lá, eu sou a Silane, filha do Silas. Aí quando eu tava fazendo o ensino médio, era a Silane que estudava no IF. Aí pros amigos do meu namorado,
eu sou a namorada do Igor. Exatamente. E a gente vai mudando ao longo da vida, gente. As coisas vão mudando e à medida que esse processo vai se dando, que a gente vai vivendo, que a gente vai experienciando, isso vai ajudando a construir a nossa subjetividade. A subjetividade, ela nasce dessa nossa vivência com a vida da vida social, da vida cultural. E essa subjetividade, ela é um elemento que nos identifica. Ela é única e ela nos iguala. Nos iguala porque todos nós vamos construindo subjetividade na vivência, no nosso cotidiano. Mas ela é única porque nenhuma experiência impacta da mesma forma para as pessoas. É incrível. Você pode viver a mesma situação que a outra pessoa, a pessoa vai te contar de forma diferente. É totalmente. Vocês podem viver a mesma situação, na hora que a pessoa vai te contar, como o menino diz o caso, a pessoa percebeu um detalhe diferente, o outro percebeu de uma forma diferente. Ninguém tem essa percepção, vivencia a mesma situação, vivencia uma situação e vê ela do mesmo jeito. Isso já deve ter acontecido com vocês, às vezes vocês verem a pessoa contando uma história, a pessoa conta a história de um jeito, a outra te conta uma história de um outro jeito totalmente diferente, e é muito engraçado. Vocês já tiveram essa oportunidade das vivências? De ver o caso contado diferente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na semana passada, foi na quarta-feira. Na quarta-feira, eu já estava assim, morta de cansado, já tinha preparado aula, já tinha feito um monte de coisa. E já era 9h da noite, gente. Eu estava morta de fome, eu sabia, vou comer alguma coisa. Resolvi eu, na minha humildade, esquentar um pãozinho para eu comer no forno. Peguei, não gosto de misteira que liga na parede, eu gosto daquelas misteiras antigas mesmo, daquela quadradinha. Peguei aquela misteira quadradinha, coloquei meu pãozinho, coloquei meu queijinho, liguei o fogão. Na hora que eu liguei o fogão, gente, eu senti uma coisa no meu pé. Na hora que eu olho, gente, eu moro no terceiro andar. Um rato saiu debaixo do meu fogão e passou no meu pé. Eu gritava. Aí a gente vê a experiência. Para mim, a experiência foi traumática, porque eu só sabia gritar, bater meu pé e pedir socorro. O meu marido, que viveu a experiência de escutar o meu grito escandalosa, sem motivo. Para que fazer esse turnoço todo? Você não tem que gritar, você tem que correr para matar. Ou seja, é um caso que é uma situação que nós dois vivenciamos dentro da mesma cama, cada um tem uma percepção diferente. Enquanto a minha percepção foi de desespero, a dele já foi uma visão mais prática, tem que eliminar o problema. Isso acontece com várias e várias coisas. A gente vivencia situações e cada um conta a história de um jeito diferente. Às vezes é até difícil a gente saber qual que é a versão que é a verdadeira, né? Porque cada um... As experiências passadas que a gente tem na nossa vida, elas impactam na forma com a qual a gente percebe o mundo hoje, vê o mundo hoje. E cada um tem diferente um do outro. Então, e assim vai, sabe? Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Estão caladinhos hoje, gente? Que nem, por exemplo, a Xuxa. A Xuxa foi um ícone da minha infância, gente. Cresci vendo o show da Xuxa. Agora, para vocês, que são bem mais jovens do que eu, não tem o mesmo significado, não tem a mesma coisa. Uma coisa bem mais aleatório do que foi para mim. Então, eu amava a Xuxa. Alguém também gostava de Xuxa como eu. Então, na medida que... Ai, gente, que bom! Não sou isolada. Na medida que a gente vai vivendo... gente, que bom. Mas vocês não pegam... Eu acho que todo mundo já amou a Xuxa. Mas vocês são da época do Só para Baixinhos, né, gente? Eu sou da época da nave, né? Mas todo mundo teve uma época Xuxa, né? Todo Todo mundo passa por essa fase. Vou contextualizar. Vocês são da época dos DVDs, do Só para Baixinhos, do Soco Soco Bate Bate. Eu sou mais raiz, gente. Eu sou da época lá da nave, das Paquitas.
Eu sou bem mais antiga que vocês. Eu concordo com você, Thaís. A gente vai mudando de acordo com o que a gente vai passando na vida. Vai mudando. Às vezes tem. Porque, tipo assim, você tem uma cabeça, aí você passa por uma situação, daqui a pouco você muda a sua cabeça totalmente diferente. É complicado dizer, né? Só quem vive sabe. Só quem vive sabe. A experiência, ela tem um impacto muito grande de quem vive, é totalmente diferente do você sentir aquela coisa e você ver do lado de fora. Eu acho que a questão da pandemia agora é um exemplo. Uma coisa é a pessoa que teve a Covid ou teve alguém muito próximo hospitalizado, tem uma percepção da doença que não é a mesma percepção, por exemplo, de ninguém de uma pessoa que não teve caso nenhum, nada próximo dele. Não vai, eu acho, não tem a mesma relação com a doença, com o fato. A forma com que as coisas acontecem na vida da gente impacta muito. Eu concordo com você. Principalmente agora nesse tempo de pandemia. Só quem teve um parente lá dentro, que viu, e a gente que trabalha sabe como é que é duro. Impacta na forma que a gente vê, que a gente percebe as coisas. Vocês verem a Xuxa, cada um de nós aqui, todos conhecemos, mas cada um de nós tem uma percepção diferente dela, para vocês verem. Então, gente, a subjetividade, ela é como se fosse um pacote. Ela envolve o nosso comportamento, ela envolve os nossos sentimentos, ela envolve o que nós somos, e ela também, de certa forma, ela tem um questionamento. Por que nós somos, porque todos nós somos assim? Por que que eu sou assim? Eu acho que a psicologia é uma ciência muito interessante para ajudar a gente a pensar por que que nós somos assim. Eu já deixo para vocês de spoiler, porque nós somos assim pelas coisas que a gente vive, pelas coisas que a gente experiencia, pela forma como essas coisas impactam a gente. Isso tem muito a ver com a construção da nossa subjetividade. A subjetividade é um mundo de ideias, de significações, de emoções, e ela é construída, como eu já disse para vocês anteriormente, nas nossas relações sociais, nas nossas vivências, na nossa constituição biológica. A subjetividade, ela não é inata, ou seja, ela não nasce com a gente, mas ela vai sendo construída aos poucos. E ela é o nosso modo de ser, é o nosso modo de ser singular. E ela não está parada. A nossa subjetividade está constantemente transformando, ela está se modificando na medida com a qual a gente vai se apropriando do mundo social e do mundo cultural. E o legal da subjetividade é que na medida em que o mundo me transforma, eu também, de certa forma, eu consigo ir criando e transformando o mundo, é uma relação de troca. E na psicologia, essa concepção de subjetividade, qual elemento dessa subjetividade vai ser estudado, depende da concepção de homem que aquela teoria terá. A subjetividade, gente, ela não é fabricada, ela é produzida, ela é automoldada. Cada um produz a sua subjetividade, molda a sua subjetividade. E o homem, ele vai produzindo novas formas de subjetividade ao longo da história. É um exemplo que mostra que a subjetividade, ela não é parada, ela não é estática. Pensem, por exemplo, alguns anos atrás, a gente vinha e falava família. O que era a concepção de família veiculada? Homem, mulher e filhos. Graças a Deus isso tem sido desconstruído. A gente teve há poucos dias atrás a comemoração do Dia da Família, eu achei muito legal, mostrando as diferentes concepções de família. Que a família não é apenas aquela veiculada no comercial de margarina. Existem vários tipos de família, não é pai, mãe e filhos o modelo de família. A gente pode aceitar famílias com 2 pais, com 2 mães, e a gente vê que são fatos que sempre existiram, mas que para serem, de certa forma, socialmente aceitos, para passarem a ser veiculados, houve todo um processo para que isso acontecesse. Esse processo, de certa forma, passa também pela construção da subjetividade. Vocês tem algum comentário aqui no chat? Não tem. Engraçado que eu tinha.
Quando a gente fala da construção da subjetividade, eu tinha colocado um exemplo aqui, mas saiu. Eu lembro muito desse Big Brother que teve agora, do Gil do Vigor, como que ele traz essa questão de construção, das experiências, da aceitação, para que a gente reflita. Ele, para mim, é uma figura muito interessante de pensar, porque ele é gay, ligado à igreja evangélica, que a gente sabe que tem muitas religiões que não aceitam a questão da homossexualidade, colocam a homossexualidade como pecado, e ele falou várias vezes isso dentro do programa, dentro de entrevistas pós, que ele ficava, como Deus pode... Esses dias teve uma, vou ver se eu coloco no cigarro para vocês, se eu acho, dele falando no Papo de Segunda do GNT, como que Deus pode não... Eu sou filho de Deus, Deus ama todos os seus filhos, mas como Deus pode não me amar por eu amar uma pessoa que é do mesmo sexo que eu. Acho que ele, ao longo do programa, se você for analisar, ele é uma personagem muito interessante para a gente pensar também. Essa construção dessa subjetividade, desse processo de aceitação. Alguma colocação, gente? Pergunta? Dúvida? Então, gente, para terminar esse primeiro debate, essa questão da subjetividade da psicologia, trouxe para vocês essa frase, que é do Guimarães Rosa, que eu acho ela, assim, fecha a questão da subjetividade. O importante e bonito no mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas elas sempre vão mudando, afinam e desafinam. Ou seja, nós não somos todos iguais, somos diferentes, nós não estamos prontos, estamos em processo de construção, e à medida que o mundo muda, a gente vai mudando junto, a gente não é uma coisa que está parada. À medida que a gente vai vivendo, experienciando, a gente vai construindo a nossa subjetividade e a gente vai se modificando. Então, gente, eu acho que na aula de hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Todo mundo caladinho? Deixa eu parar a gravação aqui.